Olá para você que chegou no canal compartilhando o nosso canal do conhecimento. Esse é mais um vídeo da série Vida. Mas antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos vídeos anteriores eu falei sobre... lembrando que essa série é Vida, né? Então eu estou fazendo uma reflexão sobre o que é a vida, né? O que é vida? E para isso, eu já falei nos vídeos anteriores, então você quer saber mais sobre, não especificamente, não detalhamento, que eu estou detalhando agora, né? Mas você quer saber mais sobre o tema, sobre a reflexão, volte nos vídeos anteriores para entender melhor. Este vídeo, complementando um pouco o vídeo anterior, que na verdade é uma sequência, né? E o que eu fiz? Como eu fiz bastante reflexão sobre a vida e que a vida ela faz sentido a vida ser um conjunto de coisas, né? Pelo que eu estava fazendo a reflexão aqui, a vida, eu vivo, respiro, como, faço coisas, me relaciono com pessoas, em situações, em ocasiões, tenho experiências, né, as minhas vivências, essas vivências, experiências vão se acumulando ao longo da vida, elas são meu histórico de vida, né? Então meu histórico de vida é minha bagagem de vida. É minha história, é minha caminhada, aquela, você não sabe da minha caminhada, tal, aquela, não tem, sei lá, como que chama isso aí? Então, é tipo isso. A caminhada de vida de cada pessoa é o histórico dela de vida. São e o que é histórico de vida? São as experiências que ela teve. O que é cada experiência? São tudo, as situações que ela vive, as decisões que ela toma, qualquer coisa. Isso que eu estou fazendo agora é um vídeo, é uma experiência que eu estou tendo. Eu estou fazendo algo, estou fazendo o quê? Estou fazendo um vídeo, estou falando, estou sentado, estou enchendo o saco de você. Então, é uma experiência para mim que vai se acumulando com várias outras experiências que se transformam num histórico ao longo do tempo da minha vida. E eu não faço, por exemplo, só uma coisa. Eu não estou fazendo só esse vídeo. Quer dizer, estou fazendo só esse... Agora mesmo eu não estou fazendo só esse vídeo. Eu estou falando, estou olhando, estou respirando, estou fazendo vídeo, estou pensando, raciocinando. Então são várias coisas que envolvem várias áreas da minha vida. Entrando naquela coisa. A vida é meio que um conjunto de coisas. Que coisas? De experiências. De áreas. Experiências que são... que estão dentro de diversas áreas, né? Área financeira, por exemplo, para fazer esse vídeo eu tive que comprar o celular, tive que comprar o óculos, tive que comprar a camiseta, por mais que esteja rasgada e toda estruculhada, eu tive que comprar em algum momento, né? Então, isso é área financeira. Para eu comprar essas coisas, eu precisei de dinheiro. E para obter esse dinheiro, o que eu fiz? Eu tive que trabalhar. Para trabalhar, eu precisei de, no mínimo, talvez, posso ser que eu não tivesse profissão, ok? Mas eu aprendi. Mesmo que eu não tivesse profissão, eu ajudei alguém, eu fiz alguma coisa, e nesse processo de fazer ou de ajudar, eu fui adquirindo... eu fui aprendendo, então adquiri experiência, aprendizado na área profissional. Então já entrou a área profissional, financeiro, relacionamento, que eu estou me relacionando. Eu me relacionei com pessoas ao longo desses processos, né? Tipo, eu me relacionei com as pessoas no qual eu tive a renda, né? Que me proporcionou a renda do trabalho. Eu me relacionei com pessoas na parte financeira, quando fui comprar o celular, com o atendente da loja, com o vendedor, com
com outros vídeos do YouTube para poder entender como que faz para ter um aplicativo de câmera que seja melhor, para ver como que funciona a iluminação. Então, são vários tipos de relacionamentos que eu tive. Tanto pode ser virtual, pode ser indireto, que a pessoa nem sabe que está se relacionando com você, mas eu estou me relacionando com a pessoa através de um vídeo que ela gravou. Talvez você esteja ouvindo aqui e a gente não está interagindo diretamente, mas indiretamente. Eu estou transmitindo uma informação e você está absorvendo. Então, há uma troca de energia. Como eu disse, tudo é energia, né? Tudo faz parte. E não é questão de esotérica energia. É só você estudar física, cara. Estuda física quântica que você vai entender. O que é um átomo? Átomo é a menor molécula ou partícula, se eu não me engano, que existe. Dentro desse átomo tem o quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Que eles ficam em movimento. Eles não estão parados, eles ficam em movimento. Só que o átomo, ele não é totalmente preenchido de prótons, elétrons e nêutrons. Na verdade, ele tem 99, não sei quanto lá de vazio. Não é de vazio. Vamos dizer vazio. Ou seja, que é um vazio que a ciência não soube determinar o que é. Ela não descobriu o que é. Não soube ainda ter essa conclusão do que é. Igual matéria escura e energia escura. Por que escura? Porque ninguém sabe o que é. Então entra no limbo da ciência que não sabe o que é. Então estão estudando para saber o que é. Mesma coisa, esse 99,9% de vazio, de nada, é algo que a gente não sabe o que é. Aí entra a energia, por exemplo. Essa energia que todo mundo fala. Que é algo que faz com que os prótons, elétrons e nêutrons se movimentem lá dentro do átomo. Que o átomo também se movimenta. Mas dentro dele, para o átomo se movimentar, que é muito rápido, esses prótons, elétrons e nêutrons se movimentam. Então, eles que se movimentam através de alguma coisa que faz com que eles se movimentem. Que eles não se movimentam sozinhos. Algo faz com que eles se movimentem. Esse algo que a gente não sabe o que é ainda, que é a energia que a gente fala. Que entra no campo esotérico porque você não sabe o que é. Então, quando você fala assim, Deus, quando você fala assim, energia crística, eu superior, entra no campo esotérico porque a gente não tem definição para saber o que é. Mas se você entender o que é Deus, por exemplo, se um dia você descobrir que é Deus, o que é eu superior, eu sei lá, energia, você sai da área espiritual, sai da área esotérica e entra na área ciência, ou sei lá qual é a área que vai entrar. Você entendeu? O termo não importa. Você pode chamar do que for, religião, não importa o que você chama, o que eu chamo. O importante é você entender o que é. É você buscar informação a respeito disso. Mesmo que você não entenda o que é, mas você está buscando informação a respeito disso. Voltando para cá, que eu já fui muito para lá, como sempre, deixa eu tampar um pouquinho aqui, né, porque eu dei uma moqueadinha aqui na camiseta, porque agora está toda arregaçada. Só para dizer que a camiseta é mais bonitinha. Então, voltando. Então, a vida, meio que, no meu entender, hoje, porque amanhã eu posso mudar, aí eu vou refletir sobre a atualidade. Então, hoje, a vida é isso. Eu entendo, né? Faz mais sentido, né? Que como eu falei, não sou o dono da verdade. Estou passando uma informação aqui que eu entendo o que é. Então, hoje eu entendo que a vida é um conjunto de experiências, conjunto de coisas, conjunto de... Que dentro desse conjunto tem áreas da vida. Como eu falei, relacionamento, financeiro, saúde. Então, são várias áreas. Profissional, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Está dentro do relacionamento, na verdade, né? Intelectual, porque é aquilo, você aprende qualquer coisa, mesmo que você não está aprendendo nada agora, mas você aprende, em algum momento você está aprendendo alguma coisa. Nesse momento que você está aprendendo alguma coisa, seja o que for, você está desenvolvendo o seu intelectual. Isso é uma área, é uma parte da sua vida, né? Como eu disse, você não fica só sentado comendo. E mesmo que ficasse o dia inteiro sentado só comendo, seria uma área de alimentação, saúde, desrespeito.
Mesmo que você não esteja comendo nada saudável, mas é saúde. Aí a saúde tá uma caca, né? Essa saúde tá uma porcaria. Mas é saúde. Tem a ver. Tem a ver com a saúde, tem a ver com a alimentação. Aí pode ser a mesma área, pode dividir as áreas, tanto faz, não importa muito. A área de cognitiva, né? Que você está vendo, está ouvindo, está cheirando, paladar, um monte de coisa. Que aí envolve com a área mais científica, talvez, não sei. E quais as outras áreas que pode ter? Entre outras áreas que tem só nessa situação que eu estou descrevendo aqui, dando esse exemplo de que você está comendo. Entre outras áreas, né? Não vem na cabeça agora o que é. Mas, tá entendendo? Tudo que a gente faz envolve várias áreas da nossa, sei lá, disciplinas, não sei. Enfim. Então, pegando cada área e detalhando melhor para você entender e ver se faz sentido ou não o que eu estou falando. Então, a área da saúde ou da alimentação, no caso. Na verdade, eu falei da alimentação dos vídeos passados, né? Que cada alimento tem as suas diferenças, que tem o seu conjunto de nutrientes, uns têm nutrientes, mais nutrientes X, outros têm outros nutrientes, enfim. E o que a gente busca na alimentação? Nutrir o nosso corpo. O nosso corpo precisa de ser nutrido com nutrientes. Então, para isso, você precisa de uma alimentação que seja, no mínimo, saudável. Saudável é o quê? É que tem esses nutrientes que te atendam. Por exemplo, você vai beber uma água. Se a água não tem um monte de minerais, não tem um monte de coisas lá, um monte de nutrientes, de macronutrientes, micronutrientes no caso, né? Macro não. Micronutrientes. Se a água não tem, ela é mais pobre. Entendeu? Ela não vai te dar energia suficiente para você levar uma vida saudável. Em algum momento, por exemplo, se você beber uma água carregada de mercúrio, de algum metal pesado, o que vai acontecer na sua saúde, na área saúde? Vai te lascar ao longo do tempo, assim como você utilizar panela de alumínio, panela de ferro. Panela de ferro é bom, só que se você utilizar muito, aquele ferro acaba sendo aderido na comida, absorvido pela comida e dá excesso de ferro no seu organismo. Pesquisem aí, os médicos falam. Tem N médicos falando. Assim como qualquer coisa. Teflon, da panela, da frigideira Teflon, a mesma coisa. Ele é ótimo. Ele não deixa grudar nada, mas se você riscar o Teflon, ele é altamente tóxico. Então, já te prejudica. Então, voltando lá para a água. Uma água de boa qualidade, uma água que tenha nutrientes, no caso, boa qualidade é porque tem nutrientes, mais nutrientes, né? Ou nutrientes mais... mais nutrientes, no caso. Uma água que não tenha muito nutrientes, por exemplo, ela passou por muitos processos de purificação, vai. E nesses processos de purificação foi perdendo esses nutrientes. Então, assim, ela tá pura no sentido de límpida, mas ela não tem os nutrientes, né? Assim como uma água da fonte, por exemplo. Quando você compra uma água de uma fonte X, ela vem com nutrientes X daquela região, que aí entra específica daquela região. Quando você compra uma água que é ou melhor, quando você toma a água da torneira, ela não tem esses nutrientes, não tem tantos nutrientes, nem sei quais os nutrientes que tem essa água da torneira, mas é bem mínimo, porque ela já sofreu muitos processos químicos para poder purificar a água, porque a nossa água, aí você vai lá para o vídeo Consumo Consciente, que tem uma explicação, tem um vídeo animado, um filme animado, onde explica como que a água quais são os processos da água. A água ela circula no sentido de, por exemplo, eu tomei uma água que, se a sua casa está ligada à rede de esgoto, toda a água que sai do ralo, que desce pelo ralo, ela vai para a rede de esgoto, que vai para uma rede de tratamento,
Nessa rede de tratamento, eles vão tratar essa água com produtos químicos, com processos, com um monte de processos, etapas, decantação, um monte de coisa que vai chegar no momento que ela vai ficar limpa. Novamente. E vai entrar para a rede de abastecimento. Então é um ciclo, é uma reciclagem. A água não se perde, entendeu? Ela vai renovar. Só que nesse processo ela vai perdendo nutrientes, né? Ela tá limpa, mas perdeu nutrientes. Então assim, meio que não é que não tá. Você vai tomar água, vai te hidratar, mas os nutrientes que você precisaria não tá vindo ali. Os micronutrientes não tem. Então, por isso que uma água de uma fonte, por exemplo, que ela vai ter aqueles nutrientes, ela mantém aqueles nutrientes, ela é melhor para a sua saúde. Por exemplo, tem um monte de coisa, manganês, potássio, magnésio, um monte de nutrientes que são necessários para o nosso corpo. E essa água de boa qualidade vai ter. Eu estou dando um exemplo da água porque a água é fácil de você entender e de ver. Então busque melhor. É melhor você pesquisar. Sempre pesquisa. Tudo que eu falo aqui, pesquisa. Então a água, ela é um exemplo bom. Então tem vários tipos do mesmo alimento que você ingere, que são os menos ou mais nutriicos, né? Nutriicos que fala. Enfim, que tem mais nutrientes. Então, que é o necessário para a nossa saúde. Então, precisamos de nutrientes, então tem que buscar alimentos que tenham nutrientes. Então, se você, por exemplo, a água, tem os dois tipos de água. Água que tem pouco nutriente e água que tem muito. Essa é saudável, que tem muitos nutrientes, e essa é menos saudável, porque ela não tem nada. Menos saudável não quer dizer que ela é prejudicial, quer dizer que ela é menos saudável do que essa. Porém, tem água que pode ser não saudável, que seria a água com metais pesados, com outro tipo de minerais que são agressivos pra gente, ou em excesso, né, no caso. Então, o peixe, por exemplo, se você come peixe, ele tem um excesso de mercúrio, porque as fábricas no mundo, elas jogam no mar, nos oceanos, nos rios, que vai para os mares e tudo mais, muitos metais pesados, que inclui o mercúrio. E o peixe, ele come as coisas do mar, ele absorve tudo mais e fica concentrado aquele mercúrio. Aí você absorve uma alta concentração de mercúrio, de metais pesados, porque você comeu um peixe. Mesmo que for um pouquinho, você tem uma alta concentração porque ele concentrou. Entendeu? Então, você tá entendendo? Aí tem o peixe saudável e tem o peixe que não é saudável. Por exemplo, mas não é que o coitadinho do... Sim, tem os tipos de peixe que tem mais nutrientes, tem outros tipos, mas eu estou falando assim dos que prejudica o seu organismo, porque ele se prejudicou, porque a gente que poluiu os rios, os mares, os oceanos, e que acabou prejudicando ele, tadinho, que vai prejudicar a gente. Volta, né? Tá voltando. É um ciclo. Enfim, então deu para entender? Os alimentos são importantes. Então, buscar alimento saudável é buscar o alimento mais natural possível. Por que mais natural? Por que eu não posso comprar um alimento que venda no mercado, embalado lá, feito na indústria, produzido pela indústria? Porque assim, todo não, mas em boa parte os alimentos que são produzidos pela indústria, primeiro que ele perde as suas características, igual eu falei no vídeo anterior sobre o arroz. Pesquise arroz integral. Qual a diferença do arroz integral e o arroz branco? Qual a diferença do açúcar refinado e o açúcar demerara, o açúcar mascavo, que ele é menos beneficiado, ele é praticamente mais íntegro, né? Mais integral, que ele permanece, ele mantém as suas propriedades, os nutrientes. E o refinado ele já tirou, porque ele teve que fazer aquele monte de processos, um monte de beneficiamentos para retirar todas esses para ficar branquinha, porque a gente quer por exemplo, pega o açúcar demerara, ele tem mais nutrientes. Mas coloca ele no café ou coloca em qualquer coisa para você adoçar. Ele vai demorar mais para adoçar, porque ele está em pedras, ele tem mais nutrientes, um monte de nutrientes que fazem com que ele demore para ser dissolvido.
Já o refinado, não, ele é rápido. Colocou, ele já dissolveu. Então, a indústria, nós mesmo, queremos algo que seja rápido, assim como o arroz. O arroz branco é muito mais rápido para ser feito, né? Do que um arroz integral. Demora, vai em média meia hora um arroz integral, um arroz branco, sei lá, uns 10 minutos, 5 minutos, dependendo de como você está fazendo. Então, é a nossa preferência que levou. Tem os dois lados, né? Tem um lado que a indústria empurra na gente as coisas que são prejudiciais e tem um lado que a gente força a indústria a fazer coisas mais práticas, mas que não são saudáveis. Então, é um exemplo. Não que o açúcar seja saudável, mas é menos saudável o branco do que o demerara, do que o mascavo, um exemplo, né? Então, são exemplos que eu estou dando. Então, assim, se você pega um produto, por exemplo, natural, que nem o arroz, o branco, ele já perdeu praticamente todos os seus nutrientes. Todos não, né? Porque ele tem muito carboidrato, tem um pouco de proteína, gordura bem merrequinha, e não sei se tem algum tipo de mineral, alguma vitamina ali, deve ter bem pouquinho, porque ele já perdeu muito. O integral já tem muito mais, entendeu? Porque ele não perdeu essas propriedades, esses nutrientes. Então esse é mais saudável, o integral, e o outro não, é menos saudável. Então é isso que eu tô falando, você vai buscar por um alimento saudável, que é o mais próximo da natureza, entendeu? A mesma coisa você pegar assim, eu vou pegar uma batata, uma maçã, por exemplo. Se você comer a maçã com casca, a casca ela tem muito mais nutrientes do que a polpa. Então, se você comer uma maçã com casca, você está absorvendo mais nutrientes e mais fibras, que ela vai demorar para fazer a digestão. Então, a glicose, a insulina no seu corpo vai demorar, então todos aqueles picos não vão ter, um monte de coisa que eu não sei explicar. Então, você pode procurar em qualquer lugar aí que você vai achar. É um exemplo. Agora, se você descasca, você está fazendo o quê? Um processo, que é como a indústria faz. Então, você está fazendo um processo de retirar a casca, está retirando nutrientes desse alimento que é natural. Lembrando que, voltando lá para o começo do cultivo da maçã, tem a maçã que não tem agrotóxico e tem aquela que tem agrotóxico. Essa pode ser que ela perca alguns tipos de nutrientes devido aos alguns tipos de venenos agrotóxicos. Talvez, não sei, né, se tem relação, perder nutrientes através dos agrotóxicos, ou somente que o agrotóxico vai ser prejudicial. Só essa questão. Mas só a questão do agrotóxico, ela já vai te prejudicar mais, é muito mais prejudicial do que não, né, com certeza. Tem os nutrientes, vamos supor que as duas têm os nutrientes, vamos supor que nenhuma perdeu. Mas essa tem agrotóxico que vai te prejudicar muito mais. E essa não vai te prejudicar, porque ela não tem nada. Então, a orgânica, né, a mais natural. Então já começa por aí. Mas, eu não estou falando assim, se é mais fácil, se é mais acessível, mais barato ou não. Ok, você comprou a orgânica, então ela é mais saudável. Você já tem, lá do começo você consegue optar, né? Você consegue escolher a alimentação mais saudável. Natural. Maçã, pegando a maçã. Então tem a com agrotóxico e tem a sem agrotóxico. Então eu peguei a sem agrotóxico, é muito mais saudável, e vou comer. Eu vou comer com casca, permanecer os nutrientes na casca, vou comer, vou absorver mais nutrientes. Se eu descascar, é um processo que eu estou fazendo na maçã, descascando, tirando nutrientes dela. Ok? Então vou tirar os nutrientes da maçã. Então ela já perdeu muito nutriente. Se eu pegar essa maçã e de repente desidratar, cozinhar, fazer suco, fazer qualquer coisa, é outro processo que eu estou fazendo, ou outros processos que eu estou fazendo, que vai perder mais nutrientes ainda. Então você viu que a maçã, as duas maçãs orgânicas, a maçã sem agrotóxicos, uma continuou com seus nutrientes e a outra foi perdendo nutrientes. Vai chegar um momento que de tanto você fazer processos para poder você fazer alguma... eu preciso de fazer... eu quero comer desse jeito que é mais gostoso. Ok. Você perdeu tanto nutriente que no final essa maçã vai ter, talvez, uma merrequinha de proteína,
quase nada de gordura, ou dependendo do tipo de alimento, mais gordura e menos proteína, ou vice-versa, e muito mais carboidrato do que minerais, do que vitaminas. Perdeu quase tudo. Fibra, perde tudo. Então você já não está absorvendo aquilo. Porque você precisa de um equilíbrio no seu corpo. Não é só um tipo de nutriente que você precisa de vários em equilíbrio. Então imagina, você só vai absorver um tipo de nutriente e o resto não. Aí falta vitamina X, vitamina Y, vitamina não sei o que, minerais X, entendeu? Então esse é o princípio. O alimento íntegro, mais próximo da natureza. Leve para a vida. Menos desembalar, abrir, mais descascar. Mais descascar é só para você entender que é alimento natural. Mas não é que você vai descascar uma maçã. Não precisa descascar. Que geralmente na casca mantém mais nutrientes. É só uma analogia para você entender que o que é embalado, a natureza não produz alimento embalado, com casca, mas não embalado. Embalado é a indústria. Então, para você ter uma referência, é isso, o parâmetro é esse. Então, a indústria ela vai fazer isso que você poderia fazer também. Isso que eu dei exemplo de descascar, de desidratar, sei lá do que, de bater no liquidificador, de não sei do que, enfim, de um monte de coisa, a indústria ela vai fazer também, mas com outros processos e aditivos. Ela vai além dela retirar através dos processos, muitos desses processos ela precisa de introduzir aditivos químicos. E é aí que se ferra você, eu. Porque vai ter produtos químicos, conservantes, um monte de coisas que você não sabe nem ler lá no rótulo. Deveria ter lá no rótulo só maçã, mas aí vai estar lá maçã, glutamato, glapros, canceróides, ceborreves, um monte de bagulhos letras que você não sabe o que é. Que é químico. É químico que foi adicionado, não estava originalmente naquilo. Que você vai absorver. Então, além dos nutrientes que você não está absorvendo, você vai absorver porcarias que vai te prejudicar. Então, imagina, só o exemplo da maçã. Aí se você vai... Então você... vou comer um miojo, que é mais prático. Eu faço 2 palitos e tal, não sei o quê. Praticamente ele só tem carboidrato. Tem proteína, tem não sei o quê, tem umas coisinhas lá. Mas muitas das vezes, esse alimento industrializado, ele é adicionado certos nutrientes sintéticos, porque ele não tinha, ele é vazio, ele é pobre e é adicionado. Por isso que está lá, enriquecido com ácido fólico, farinha de trigo, enriquecido com não sei o que, porque não tem, eles adicionaram. Para fazer esse processo, aí é muito complexo, precisa de processos químicos, processos que prejudicam o seu corpo, entendeu? Talvez não químico, mas outro tipo de processo que prejudica o seu organismo. Então você pensa que está saudável, mas não está. Entendeu? Isso sem mencionar produtos com Tzinho, o T de transgênico, que é modificado geneticamente em laboratório. Na semente, que já é outra pegada muito mais profunda ainda. Então, assim, você precisa de se atentar no que você absorve. Porque essa série, ou esse canal é para isso. Nossa, quase derrubou a planta. Essa série é para isso, é para você fazer com que você reflita sobre a sua vida. Essa série especificamente é para detalhar melhor, dar uns exemplos, né? Mas todas as séries aqui, todos os vídeos são a respeito da vida em si, do universo, da sua vida, para você pensar um pouco mais, refletir sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo aqui, por que você vive, para quê, qual é o sentido da vida. Você só está aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se divertir, para se entupir de porcaria e ficar doente e gastar o dinheiro no médico? Mas eu ganhei muito dinheiro, posso gastar com Albert Einstein, com não sei o que, papapá, não vai fazer diferença para mim. Tá bom, continua assim, a sua vida, fazer o quê? Se esse é o seu propósito, se esse é o sentido da sua vida, continua.
Eu não tô eu não tô aqui para mudar a sua vida. Eu tô aqui só para passar informações, compartilhar informações, por isso que compartilhar informações. Se você quer continuar ou não, é com você, não é comigo. Entendeu? Eu fui mudando, tô mudando e preciso mudar muitas coisas, que é muito treta, muito difícil, muito difícil, mas a gente precisa mudar, porque são hábitos. E para você adquirir um novo hábito, é o difícil. Para você introduzir um novo hábito, você precisa de fazer um esforço muito grande para você tirar aquele hábito. Então, aquele hábito que você come pão todo dia de manhã, que só tem um tipo de nutriente, por exemplo. Aí tem óleo vegetal não, óleo hidrogenado. É vegetal, mas é hidrogenado. Tem sal, tem açúcar refinado. Entendeu? Aí você come todo dia no café da manhã pão branco. Que não é saudável, cara. Sendo que você poderia comer fruta, sendo que você poderia comer qualquer outra coisa. Você pode comer até pão, mas um pão integral talvez, e não muito pão. Eu tô falando por experiência pobre, por experiência própria, caramba. Eu comia pão pra caceta. Eu comia pão, sabe quantos pães? Eu comia uns 10 no café da manhã. No café da manhã. Eu abria a minha geladeira assim, só tinha pão. Comia muito pão, amava pão. Aí era pão francês de manhã, pão sovado, pão de leite, pão brioche, pão não sei do que, pão de hambúrguer, pão de hot dog, pão de secretismo, pão de... Pão, muito pão. Eu amo pão. Só que hoje eu quase não como pão. Mas eu amo pão, não tô falando que pão eu não como pão. Mas é muito mais raro eu comer pão, entendeu? Porque, você entendeu? Então eu deixo para ocasiões mais, tipo, no final de semana, um pãozinho ou outro. Quando eu for em algum evento, em algum lugar, sei lá, uma festa, sei lá, vou em uma casa de alguém, aí eu deixo para comer um bolo, para comer um pão. Não que eu não como, mas por exemplo, durante a semana eu não como besteira. Então é um sacrifício? É. Mas ao longo do tempo vai se tornando mais fácil de levar. Entendeu? Então, vai chegar um momento que vai se tornar muito mais fácil de levar esse novo hábito. No começo é difícil, vou te falar. Mas depois é tranquilo. Então você precisa de mudar os hábitos, cara. Porque a gente manteve esses hábitos durante a vida toda, hábitos negativos, né? Ruins. E precisa de mudar, cara. Ou não, ou continue assim, tanto faz, a vida é sua. Como eu falo, a vida é sua, você faz o que você quiser, o livre arbítrio, né? Livre arbítrio. Ok, continua. Então, cara, tem tanta coisa pra falar sobre alimentação e saúde, que eu acho que eu vou abrir uma série só para falar sobre saúde. Porque eu vou deixar porque é muita coisa. Então, era para eu ter finalizado nos vídeos anteriores. Porque qual é a minha o cronograma? É o seguinte, como eu falei, a série Vida a reflexão a vida é um sentido. A vida é um sentido. O sentido da vida. Ou melhor, faz sentido a vida ser um conjunto de coisas. O que são essas coisas? Experiências. Coisas que você faz. Essas coisas que você faz, elas estão dentro de determinadas áreas. Que nem eu falei, financeiro, saúde, profissional e relacionamento, enfim, um monte de coisa. Um monte de coisa que tem na sua vida. Então, é um conjunto de um monte de coisas. Porque você não faz só uma coisa, certo? Você faz um monte de coisas. E cada coisa, cada área, cada coisa, cada experiência ali, cada conjunto de experiências que é uma área, eu vou fazendo vídeos detalhando melhor, refletindo melhor, debatendo melhor sobre essa área, sobre esse conjunto de experiências, né? Para ficar melhor o entendimento, entendeu? Porém,
eu só tô na área da saúde ou da alimentação, né? Porque meio que elas se misturam. Mas dá para separar, porque a alimentação é muito gigantesca e a saúde muito mais ainda. Porque, ó, a saúde não é só alimentação. A saúde tem a ver com o emocional, que é uma área específica, né? É uma área à parte também, é uma outra área emocional, assim como saúde, assim como financeiro, assim como profissional. Emocional é uma outra área dentro daquele conjunto que tem a sua vida. Emocional é uma outra área. Então, se você, para você ter uma vida saudável, você precisa estar com o emocional equilibrado. Se você está todo estressado, como é que vai estar o seu emocional? Uma merda. Se você está depressivo, como que o seu emocional vai estar? Uma bosta. É isso que eu tô falando. Então, a sua saúde é um conjunto. Por isso que eu tô falando que a saúde não dá pra fazer um videozinho só falar saúde, porque aí eu estaria sendo negligente com você, até comigo mesmo, porque não dá. E eu falo pra caramba. Então não dá. Tem que falar. Não tem como. Não dá. Então eu vou fazer uma série à parte falando de saúde. Por quê? Olha, lembrei agora. Como eu falei, não é só a alimentação. Eu estou falando só a respeito da alimentação. Né? Só que você tem o emocional, você tem químicos que não vêm só dos alimentos, vêm de produtos, por exemplo, shampoo. Por que hoje em dia tem shampoo sem sal? Porque o sal, ele beneficia o seu cabelo ou prejudica? No mínimo prejudica, né? Tô falando só do sal, mas tem uma porrada de produtos químicos no shampoo, na pasta de dente. Pasta de dente tem flúor, que é prejudicial. Nossa, tem tanta coisa. Então, assim, é muito gigantesco falar. Então, são produtos químicos, alimentação, é o emocional dentro da saúde. Música, o que você vê na TV, filme, série, o que você fala, o que você pensa. Cara, tem tanta coisa que vai mexer com a sua saúde. Como eu falei, é uma coisa só. A saúde. A vida é esse conjunto. Então não dá pra você separar uma coisa e já era. Não dá, cara. Senão você vai negligenciar todas as outras. Então, para eu dar um resumo. Então, assim, eu vou fazer uma série falando de saúde, né? Que aí dá para detalhar melhor. Aí eu vou pesquisar melhor mais coisas e vou adicionando. E essa série eu vou já encerrar meio que a área alimentação e saúde. Talvez eu faça mais um vídeo falando talvez da saúde, dando uma pincelada, porque nem sempre a pessoa ela vai para a área da saúde, vai para os vídeos da saúde lá na área na série saúde. Às vezes ela vem para cá primeiro e então eu preciso de abordar várias coisas em vários vídeos diferentes para poder fechar, linkar, e quem vir por vídeo X ou Y, ela meio que entenda. Senão fica meio confuso. Claro, o ideal seria assistir a série toda para entender, mas eu quero fazer uma coisa mais fácil para qualquer pessoa. Não precisa necessariamente de você ver todos os vídeos. Seria interessante, mas né, eu sei que nem todos têm essa disponibilidade. Eu não tenho esse saco para ficar ouvindo eu falando tanta coisa, tanta chatice. Então, enfim. Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo com a saúde falando o quê? Falando que... então. A saúde são várias coisas, né? Como eu falei. Então, para você, dentro desse raciocínio, dentro dessa reflexão, vida, o sentido da vida, o que é a vida, você tem as várias áreas da vida, que muitos chamam de roda de Sansara, roda da vida, ou seja, roda do que for, mas pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser a forma geométrica que você quiser.
o importante é você entender que a vida, ela tem a ver, pode ser, faz sentido ser um conjunto de coisas. Essas coisas são o quê? São as experiências que a gente tem ao longo da vida. E essas experiências, elas ficam dentro de determinadas áreas. Entendeu? Então, e essas áreas é que eu tô fazendo essa reflexão aqui com você. Então, essa reflexão aqui dessa área é sobre a saúde, certo? Então, assim, buscar alimento, tô falando só de alimento por enquanto, buscar o alimento mais saudável, que é aquele mais próximo do natural, é melhor, cara. É melhor para sua saúde. Então, você vai ver que a sua saúde vai mudar muito. Quando eu tirei os produtos industrializados da minha vida, isso já faz uns 6, 7 anos. E eu fui tirando aos poucos, claro, né? De um dia pro outro, eu sou natureba. Não é assim. Mas eu fui tirando, pipipi. Não é só alimentação. São produtos, utensílios também de cozinha, por exemplo. Igual eu falei, da panela de alumínio, plástico que a gente absorve, o alimento ele absorve o bisfenol daquele plástico, se você quiser plástico, pega o sem bisfenol, mas o ideal seria de vidro, ou talvez de inox, cerâmica, de barro. Então, enfim, tá vendo como que é extenso? Não dá pra ficar falando só em um videozinho de 20 minutos, de 10 minutos, de 3 minutos. É impossível, pra mim pelo menos é impossível, eu não consigo. Porque não dá pra falar uma coisa, só se eu, sei lá, mas tá, cara, só de eu falar da panela já foi 10 minutos. De uma panela de, sei lá, eu não consigo, né? Quem consegue é top, mas eu não consigo. Então, assim, Então, aí a saúde é isso. Tem vários aspectos da saúde para você mudar e ter uma saúde melhor. E você vai mudando aos poucos. Então, quando eu fui mudando, eu fui tirando aos poucos os produtos industrializados. Então, eu fui cortando o pão, o leite de saquinho, de caixinha, porque, quando eu comecei a entender, eu comecei a pesquisar, ver documentários, ler livros, assistir vídeos de vários doutores, médicos, cientistas falando sobre alimentação e papapá, e eu fui entendendo, cara. Um dos livros que eu recomendo, que foi um dos primeiros que me deu um start assim, para eu poder ver sobre alimentação saudável, foi Filosofia Ayurvédica. Ayurvédica. Y, né? A-Y-U-R-D Védica. I-C-A. Ayurvédica. Ou Ayurveda. Ayurveda. É uma filosofia indiana, se eu não me engano. Faz tempo que eu já estudei isso aí. Tem um livro aqui, mas faz tempo que eu li. E é bem antigo já. Bem antigo. Pra te explicar, assim, dar uma pincelada rapidão pra você entender, leia o livro. Ou os livros, ou pesquise mais. Mas pra você entender mais ou menos, é o quê? Eles acreditam no equilíbrio da vida. E o equilíbrio da vida é em todos os sentidos, como eu tô falando. São várias áreas. Uma delas é a saúde. Um dos aspectos da saúde é a alimentação. Então, é você se alimentar com equilíbrio. Para isso, você precisa de se conhecer. Aí entra o autoconhecimento, que é um dos meus objetivos. Fazer você entender não. Quem sou eu para fazer você entender? Mas é mostrar para você que o autoconhecimento, você se conhecer, é o ponto crucial para você se desenvolver como ser humano, como pessoa, como ser vivo. Esse é o ponto. E todas essas coisas, alimentação, vida, reflexão de qualquer coisa que eu tô falando aqui, vai levar a isso. Entendeu? Porque você vê aí fora essas coisas separadas, né? Por exemplo, você vai lá numa terapia, não sei do que.
Aí essa terapia ela vai trabalhar o seu emocional, por exemplo. Seu emocional é uma parte da sua vida. Mas você tem outras tantas partes. Aí você sai de lá da terapia, você vai pro barzinho, por exemplo, e enche o caneco. Aí você fica fora de si, briga, ou fala merda não sei pra quem, pra sua esposa, pro seu marido, pra sua namorada, enfim, pros seus amigos. O seu emocional já foi pro saco, mas tudo bem, você nem fica bêbado. Você vai lá pro barzinho, absorve energias pesadas. Tudo bem, você esquece as coisas de energias pesadas. Tudo bem, você vai pro barzinho e come fritura. Alimentação não saudável. Ou você bebe que não é saudável. É álcool. Então, você está entendendo o que eu quero dizer? Tudo é uma coisa só. Então, claro que você não vai virar Jesus Cristo de um dia para o outro. Você não vai virar Buda de um dia para o outro. Ou Deus, sei lá. Você não vai virar de um dia para o outro. Mas você vai aos poucos. Você vai galgando os degraus para poder chegar até o ideal de vida. Que é você ser o mais natural possível. Ou seja, fluir a sua vida naturalmente, sem agressão a si mesmo. Claro, você não vai agredir ao outro. E agressão é tudo. Verbal, física, mental, qualquer coisa, qualquer tipo de agressão. Assim como você. Então, entendeu o que eu estou falando? Então, você foi na terapia, você tratou um pouco do seu emocional. Não é que você tratou, você está trabalhando o seu emocional. E as outras partes, as outras áreas? Que é isso que eu estou falando, as outras áreas da vida. Você tem que tratar. Primeiro de tudo, se você não tratou o seu financeiro, que tem a ver com o seu profissional, se você não tem uma profissão, o seu financeiro já vai estar meio que embaçado, vai estar meio que enroscado. Você vai ser ajudante pro resto da vida, você vai ter um salário mais baixo, enfim, não vai ser, a não ser as exceções, mas eu não falo sobre exceções, porque a gente não vive de exceção, né? Não vive de exceção. Tem, claro, as exceções, mas a gente vive no geral, assim. Então, tem a terapia, aí você trabalha o seu emocional, só que aí você não trabalhou o seu financeiro, porque você não desenvolveu o seu profissional. Você não teve... Por que você não desenvolveu o seu profissional? Porque você não buscou aprender nada, que é o quê? O seu desenvolvimento intelectual. Aprender, absorver algo, conhecimento. Você não quis ter conhecimento, você não adquiriu nenhum tipo de experiência profissional. Não adquirindo experiência profissional, provavelmente a sua renda, que é o seu financeiro, ele está meio que cambaleando, porque para você o normal, comum, padrão é você desenvolver profissão, carreira e tudo mais, e seja empreendedorismo, mesma coisa, você vai empreender, é a mesma coisa, você precisa de aprender, é desenvolvimento intelectual, você está aprendendo, você está conhecendo, você está absorvendo conhecimento, é a mesma coisa. Absorver o conhecimento, você tem profissões, habilidades que você vai desenvolver no campo profissional, seja para empreendedor ou para trabalhar para outra pessoa, para a firma, para a empresa, sei lá. É um exemplo. Dito isto, você vai... então você não desenvolveu nenhuma dessas. O seu financeiro vai estar cambaleando. Automaticamente, você não vai ter dinheiro necessário para você pagar uma terapia. Provavelmente você não vai pagar uma terapia. Aí você não vai trabalhar seu emocional. Ou talvez você juntou um dinheiro lá, tal, ou foi no SUS, alguma coisa, e você conseguiu passar numa sessão de terapia, mas você precisa de passar em várias. E de repente lá no SUS é demorado, e daqui 3 meses. É muito mais difícil você desenvolver o seu emocional, porque você não está tendo uma regularidade com aquela terapia. Tá entendendo como que o financeiro vai influenciar? Por isso que eu tô falando. São áreas da sua vida que você precisa de desenvolver. Não é uma área só. Não dá para desenvolver uma área só. Você precisa desenvolver todas as áreas. É isso que eu tô fazendo aqui. Fazendo essa reflexão sobre diversas áreas para você poder... Lá na frente, claro que não vai ter um vídeo no final de tudo, conclusão, é isso aqui. Não. O intuito é abordar de várias formas. Estou fazendo vários vídeos, várias séries para abordar de várias formas, seja ela do financeiro, que é o Saia do Vermelho, do consumo consciente,
ou da vida, que é mais filosófico, ou teorias, ou teoria e realidade, ou saúde, que é a próxima série que eu já tive esse insight agora. Então, seja de qual área for, qual tema for, eu vou abordando e fazendo com que você perceba que isso tudo, o intuito é você refletir sobre a vida. Qual é o sentido? Por que você vive? Para que você está aqui? Entendeu? Porque não é só, pá, e aí? Eu nasci, estudei lá, não sei onde, aprendi não sei o que, beleza, e cresci, namorei, casei, tive filho, trabalhei, aposentei, e aí? Mais nada? Tá entendendo? É um robô. É um programa, é uma programação que tem na sua cabeça. Então, porque você não fez mais nada, só seguiu um script aí que é da sociedade. Que sociedade que é essa? Que é aí que entra as teorias ou conspirações, que as pessoas falam que é teoria de conspiração, que foi a CIA que introduziu, que criou esse termo, teoria da conspiração, para poder ridicularizar as pessoas que questionavam o assassinato de Kennedy, lá na década de 60. Acho que foi em 63, o assassinato de Kennedy. Porque quando ele foi assassinado, por que ele foi assassinado? Quem assassinou? O cara que assassinou ele já disse na época que ele estava amando de outras pessoas. Só que não abordaram bem ele. Por quê? Porque ele começou a abrir o bico, ele começou a falar sobre muitas coisas que não deveria. E aí cortaram ele, assim como faz ao longo da história do mundo, com todos aqueles que cutuca a onça, cutuca o grupozinho da elite aí, ó, aquele que está lá em cima da pirâmide, no topo da pirâmide, que está só mantendo você escravo e vivendo através do seu trabalho, da sua energia, do seu tudo. É isso. Então, quando ele foi assassinado, as pessoas começaram a se questionar, começaram a pesquisar um pouco mais, ir atrás, porque foi um presidente que assassinaram. E assim, só um detalhe, se eu não me engano foi em 63, foi no mesmo ano que o Martin Luther King foi assassinado também, e detalhe, mesmas circunstâncias. Foi um cara isolado mas que também tem a ver com outras sociedades secretas, outros grupos, interesses por trás. Não foi um cara isolado que foi lá e matou por causa que ele é doidão, que ele é xarope, porque ele é delinquente. Não é essa a pegada. Foi isso que naquela época começaram a se questionar. E aí a CIA criou o termo teoria da conspiração. Então as pessoas estão fazendo teoria da conspiração, porque isso daí é mentira, não existe, porque foi um atirador e tal, que já pegamos, já prendemos, não sei o que, porque ele tem não sei o que, distúrbio e tal. Você tá entendendo que é profundo? Então isso não tem como eu falar, não tem como eu não falar sobre esses temas. Então você pode falar assim, César, com essas histórias de ET, de teoria da conspiração, de chapéu de alumínio, de não sei do que. Cara, se você não manter sua mente aberta, você vai continuar vivendo o que você vive, que é uma Matrix, que é uma programação que fizeram pra você. Quem fizeram? Quem são eles? A gente não sabe quem são eles. A gente sabe que algumas pessoas trabalham para eles, fazem parte deles, assim como várias famílias ricaças, inclusive famílias reais, que já foi agora há pouco, né? Rainha, presidentes, um monte de gente, milionários aí, que não dá para falar muito assim abertamente, bilionários, né? Então tem um grupo, artistas famosões aí, que fazem rituais, um monte de coisa. Eu sei que vai ter comentários, eu sei que vai ter kkk, que é o normal, que quando eu vi lá no começo, eu falei, isso é louco, as ideias, os caras são xaropão. Quando eu fui pesquisando mais a fundo, eu vi que não é bem assim, era meio que, sim, tem o seu ponto de verdade ali, só que assim, como é que você vai provar que Kennedy foi assassinado por mando,
por uma conspiração maior, por grupos, ou seja lá o que for. Como você vai comprovar? Essa é a questão. É por isso que quem questiona, ele é chamado, ele é taxado, é rotulado de louco, de xarope, de tal, muitas vezes de extremista, de radical, porque fala coisas que vai contra a sociedade, vai contra o sistema. Aí fica marginalizado. As pessoas riem, chamam de louco, chamam não sei do que. Entendeu? Porque pensa fora da caixinha. É isso que eu tô falando. Então são muitas coisas. Mas como é que você vai comprovar que o cara foi assassinado, que o presidente foi assassinado por mando de alguém, por alguma coisa? Que prova que você tem? Da onde você vai pegar isso aí? Por isso que eu tô falando, é muito difícil você ter essas evidências, essas provas. É muito complicado, é muito complexo. Aí cai no campo de teoria. É uma teoria. Eu não tenho a verdade. Eu tenho fragmentos, eu tenho evidências ali que ligam a outra evidência, que ligam a outra evidência. É igual o atentado de 11 de setembro, é a mesma coisa. Enfiaram na sua goela, na minha goela, que foi os terroristas que fizeram o atentado. Né? Só que você tem muitas evidências, muitas. Eu não lembro de todas, porque tem muitas. Aí eu tenho que fazer um vídeo, estudar mais, porque é muito tempo eu já estudei, muito tempo eu já pesquisei. Eu estudo de várias coisas, não dá para lembrar de tudo, né? Enfim. Mas o que eu falar aqui tem muito mais coisas. Então, não adianta ficar, só essa evidência não prova. Não é isso, tem muito mais. Eu vou falar o que eu tô lembrando agora. Em 1990, tem uma carta, um jogo de cartas que chama Jogo de Cartas Illuminati, que é a nova ordem mundial. Nessas cartas, um jogo de cartas inofensivo pra você brincar. Ele tinha lá, uma das cartas é o Ataque à Torre Gêmeas. Ataque à Torre Gêmeas, as duas torres caindo. Ataque ao Pentágono. O avião cai no Pentágono, só que lá só tá uma explosão no Pentágono. Aí você fala assim, caraca, é muita coincidência, velho. Muita coincidência. Isso é só um exemplo. No Simpson, também tem, em 1992, se eu não me engano, o episódio... Puta, eu não lembro o episódio que é, mas depois eu vou deixar na descrição. Mas enfim, tem um episódio que é muito tempo antes, que os Simpsons eles vão lá para Nova York. Em um determinado momento, o Bart pega uma revista onde tem as torres gêmeas e um 9, as torres gêmeas simbolizando 11, e o 9 dólares custava a revista, 9 do 11. Aí você fala, mas isso é coincidência. Nossa, mas tem tanta coincidência. Eu vou te passar uma relação de desenhos, eu vou até fazer um vídeo com vários desenhos, tem tantos desenhos anterior ao ataque das torres gêmeas que faziam referência à data. Eu tenho um vídeo, eu tô ficando doidão, vou falar, que o Bush, no dia do ataque das Torres Gêmeas, logo de manhã, ele foi numa escola de crianças de ensino fundamental, sei lá que ensino que é criancinha pequenininha de 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, e que a professora estava falando um mantra ali. Você sabe que mantra tem poder porque é repetição, você está emanando aquilo. Sabe o que estava falando nesse mantra? Sabe o que? Eu não lembro muito bem agora, mas eu vou passar esse vídeo aqui em algum momento. Get ready to read all these words on this page without making a mistake. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kid. Yes, kid. Sound it out. Get ready. Kid. Sound it out. Get ready. Kid. What word? Kid. Yes, kid. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Seal. What word? Seal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, playing. Get ready. Must. Yes, must.
Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Seal. Yes, steel. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Go ahead and just pick your reader up from under your seat. Open your book up to lesson 60 on page 153. Muita coincidência, né? É muita coincidência. Porque criança é inocente, criança é pura, então emana uma energia muito mais potencializada do que a gente, nós que somos adultos. E outras coisas que eu não sei também, mas tá lá claramente. Por quê? Aí você fala, mas isso não tem nada a ver. Mas então por que ele foi lá numa escola, no mesmo dia, falar umas coisas? E tem outras provas, outras santas. Tanto que não é eu que estou falando. Tem mais de 3.000 arquitetos, engenheiros, advogados que criaram um grupo, uma associação para investigar os ataques da Torre Gêmeas lá nos Estados Unidos, para poder desvendar certas coisas. E eles têm um relatório, um monte de evidências enorme para poder provar que não é. Só que o governo deixa de lado. Enfim, eu já estou indo para outro tema que não tem muito a ver, mas tem a ver. Enfim, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e bora pro próximo vídeo.